Como apresentar uma réplica à contestação? Esse é o tema do vídeo de hoje e você vai ver comigo hoje o poder da réplica. Como essa peça processual é muito importante, mas pouquíssimos advogados sabem como utilizá-la. Preparada, preparado? Roda a vinheta. Réplica à contestação. A primeira coisa que você precisa saber é as hipóteses nas quais o juiz vai intimar o autor para se manifestar em réplica em relação à contestação que foi apresentada pelo réu. Você propõe uma ação, o juiz cita o réu para contestar. O réu apresenta a contestação. A depender das questões alegadas na contestação, o juiz intimará o autor para se manifestar em réplica. E quando isso vai acontecer? Basicamente nas seguintes hipóteses. Quando o réu alegar alguma preliminar, ou seja, alguma matéria prevista no artigo 337 do CPC, quando o réu alegar uma defesa de mérito indireta. O que é a defesa de mérito indireta? É quando o réu, embora reconheça os fatos alegados pelo autor, apresente ou algum outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nessas hipóteses, o juiz intimará o autor a se manifestar em réplica. E também, claro, sempre que o réu apresentar algum fato novo ou sempre que o réu apresentar algum documento diferente daquilo que já consta no processo. Claro que o autor deve se manifestar justamente para que seja garantido o contraditório. O segundo ponto que você precisa compreender é o seguinte: a réplica tem uma função muito importante na delimitação dos pontos controvertidos. E por quê? Porque não raras vezes o réu apresenta uma contestação e ele deixa de impugnar especificamente algum fato apresentado pelo autor na petição inicial. Eu não sei se você se recorda, mas existe um instituto muito importante do direito processual civil, que é o ônus da impugnação especificada. O ônus da impugnação especificada está previsto lá no artigo 340 do CPC, que diz basicamente o seguinte: cabe ao réu, na contestação, impugnar especificamente todos os fatos alegados pelo autor. Aqueles fatos que foram alegados e não foram impugnados pelo réu na contestação, em relação a eles haverá uma presunção de veracidade. Veja você que se o réu se esquecer ou por alguma razão deixar de impugnar algum fato alegado pelo autor na petição inicial, quando esse autor for se manifestar em réplica, o que ele deve fazer? Ele deve demonstrar isso para o juiz. Juiz, foi alegado o fato X e o réu não impugnou especificamente o fato. Não se desincumbiu, portanto, do ônus da impugnação especificada. Logo, esse fato deve ser considerado como incontroverso, ou então deve haver a presunção de veracidade desses fatos. Por que isso é tão importante? Porque veja, se o código diz que haverá uma presunção de veracidade em relação a esses fatos, significa dizer que não cabe mais ao próprio autor provar esses fatos. Se o réu não impugnou e há, portanto, essa presunção, o ônus da prova agora será do próprio réu. E é importante você apontar isso para o juiz na prática, lá na sua réplica, justamente para que o juiz compreenda que não cabe mais a você provar aquele fato, porque já há uma presunção de veracidade. E quando há uma presunção de veracidade, o ônus da prova, ele se inverte. Para quem? Claro, para o réu. Olha a importância da réplica. Pouquíssimos advogados fazem isso. Olha, na minha atuação como juiz, eu me deparo constantemente com réplicas que basicamente reproduzem a petição inicial. O advogado simplesmente pega ali toda a alegação que consta na petição inicial, ele dá um Ctrl+C e um Ctrl+V, coloca lá na sua réplica. Ou seja, ele simplesmente repete. Não, você precisa utilizar a réplica de forma estratégica. E uma das formas estratégicas de você utilizar a réplica é justamente mostrar para o juiz aqueles pontos sobre os quais não há controvérsia. Como, por exemplo, quando você formula um pedido específico e o réu não apresenta impugnação ao pedido que você formulou. Quando você apresenta um fato e não há na contestação nenhuma impugnação em relação a esse fato. Réplica é uma peça estratégica, tá? E o terceiro ponto que eu quero
trabalhar nesse vídeo de hoje, e talvez esse seja um dos mais interessantes, pelo menos na minha opinião, diz respeito à tutela provisória. Olha, o novo CPC, no artigo 311, ele trata da tutela provisória de evidência. É uma tutela provisória que independe da demonstração de urgência. E uma das hipóteses de cabimento da tutela de evidência é aquela prevista no inciso 4 do artigo 311, que diz basicamente o seguinte: que o juiz pode deferir uma tutela de evidência quando o autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito por meio de provas documentais, lá na sua petição inicial, evidentemente, e o réu na contestação não apresentar nenhuma prova, nenhum elemento capaz de gerar dúvida razoável. Acompanhe comigo o seguinte exemplo. Você apresentou uma petição inicial, demonstrou os fatos constitutivos do seu direito por meio de prova documental. O réu foi citado. O réu apresentou uma contestação. Só que o réu apresentou uma contestação genérica. E você sabe disso. É muito comum na prática. Contestações genéricas. O réu apresentou então uma contestação genérica e não impugnou os fatos, não trouxe nenhuma prova capaz de gerar alguma dúvida razoável no juiz. O juiz te intima para você se manifestar em réplica. O que você deve fazer? Na réplica, você deve requerer uma tutela de evidência. Falando juiz, os fatos constitutivos do direito do autor foram demonstrados na petição inicial através das provas A, B e C, dos documentos A, B e C. O réu, em sua contestação, apresentou uma defesa meramente genérica sem juntar nenhum documento capaz de gerar dúvida razoável. Logo, é preciso compreender que a tutela provisória é uma tutela que tem por objetivo redistribuir o ônus do tempo no processo. Isso significa dizer, juiz, que o autor não pode suportar sozinho o ônus do tempo no processo. E ele está suportando até o presente momento. Portanto, é chegada a hora de deferir a tutela provisória ao autor. Nesse caso, uma tutela provisória de evidência. Por quê? Porque os fatos constitutivos do seu direito estão demonstrados por provas documentais. Já há aqui a probabilidade do direito do autor. E essa probabilidade não foi refutada pelo réu por meio de provas, ou seja, o réu apresentou uma contestação genérica e não juntou nenhuma prova capaz de gerar dúvida razoável. Incide, portanto, a hipótese prevista no artigo 311, inciso 4 do CPC. Olha que beleza isso! O poder da réplica, não apenas como um instrumento para você mostrar para o juiz os pontos controvertidos e aqueles fatos sobre os quais não há impugnação pelo réu, também mostrar para o juiz o direito do seu cliente a uma tutela de evidência. A réplica é uma peça poderosa e você precisa saber utilizá-la. E com o vídeo de hoje, claro, você vai saber utilizar muito bem a réplica. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outros advogados e, ao se inscrever no canal, claro, você receberá em primeira mão todos os demais vídeos. Eu posto vídeos semanalmente e eu quero que você me acompanhe aqui para que você consiga cada vez mais atuar de forma ainda melhor na prática processual civil, na prática sucessória, imobiliária e de família. São as áreas que eu ensino e aqui neste canal você vai aprender muito. Espero você no nosso próximo vídeo. Um grande abraço.